O Brian tá mostrando a cerejeira, tá tirando cerejas desde o pé. Deixa eu... Te ajudo, aí te ajudo. Podes tirar, sacarlas? Cheguei agora em janeiro, época de cerejas. Son cereza, corazón de paloma. Qual é a diferença na cereza? Es un injerto. Injerto? Entre dos variedades de cereza sale E é mais dulce essa? claro, es para repostería. Por eso tiene forma de corazón. La semilla es chiquitita. Sim, isso eu vi. Carosita. É muito chiquitita Muy chiquitita. na semilla. Tiene mucha carne. A que eu comi de Mendoza tinha, parecia uma uva a semente. Essa aqui a semente é muito pequenininha e bem doce. Este es la mermelada. E você põe um conservante ou 100% natural? Natural. E se echa a perder com o tempo? Si respeta la cantidad de azúcar por la cantidad de fruta, 50%. Entendi. Kilo por medio kilo de azúcar. Na pedra de cobre? Una piedra de cobre de alguna mina de cobre que ha habido y la han traído. Entonces el cobre en su origen es de este color. Un fósil. Parte de un fósil. Pues esto vos te das cuenta que es un Caracol. caracol. Ahí te viste, ¿se ve la espiga? Sim. No, esto lo hacen con trigo. Este es álamo y este es acacio. Acácio. Y el acacio lo usa mucho para hacer varas. Todas estas acacias fueron traídas Pelos espanhóis, De não? espanhóis. El álamo também foi la- traído por los espanhóis. y la traían por esto. Porque se hacen varas grandes. E aí se hacen as construções. Claro, Maitén se reproduce por la raíz, ¿sí? claro. Y ahí se va formando bosque de maitén. Estos son pequeños. São originários de Neuquén? Originarios. En realidad, yo creo que por lo que he visto, en San Carlos y San Fabián de Chile hay muchísimos. Fíjate como esta forma. La de um caballo é mais aberta Claro. e la de uma mula é mais chiquita. Y es más cerrada, es así. Y la de caballo es así. El zorro tiene La patita chiquitita. zorro. El pie y las manitos. Acá hay pumas. Se dibuja así. Acá hay puma arriba. Y cuando bajan, donde hay animales, para enseñar a los cachorros A caçar. a cazar. Como é o nome? Pizarra. Pizarra. Pero después partir con la mano. Eles pegam e é barro que se foi pegado em várias camadas. E eles utilizam quando faz frio ou no inverno para fazer pavimento nas ruas. Então, tá explicando o Sr. Hector que esse pasto bonito que tem aqui é um quadro de engorde para as vacas. E eles deixam inundar o canal. E diferente de lá onde a gente estava, que a gente tinha várias plantas espinhosas que a gente pisava, aqui não. Tudo pasto bom para as vacas se alimentarem e fazer o engorde. O Sr. Hector vai levar a gente para fazer um pequeno recorrido por Chosmalal hoje. Vamos lá. ¿Deu a una familia de migrantes? Sí, él era hijo de irlandés y ella era francesa. Ellos vivían en Buenos Aires y fueron convocados para venir a vivir acá. Ah, Vinieron a vivir y a armar, primero a trabajar y después terminaron comprando
os descendientes continuam ou... No, la última Dewey que quedó acá en Chosmalal vivió hasta 2005. En 2005 falleció y una hermana que vivía en San Luis vino y puso en venta el lugar y lo compró provincia de Neuquén y se lo cedieron a para allá para acá. Foram os imigrantes que se instalaram em Chosmalal e eles fizeram um armazém grande que está lá fora. E agora vamos conhecer o interior da vivenda. Estas eran las primeras casas donde ellos llegaron, en 1887. Esto era cocina, comedor, habitación de los tres y el baño estaba más atrás. Mirá la base de la planta. E a grossura também, né? O grosor de la edad. Quanto mais grosso, mais viejo é. Sí. E mira. Tiene o que? 150 anos? 120? Que uva. Pé de uva com uma importante idade. El canal que está allá en la casa, Sim. ese canal viene desde allá y riega todo esto. Ah, Se riega todo por la sequía. Pasa por distintos lugares en la ciudad y de ahí se entra aquele pequeno canal riega toda a cidade? todo eso. Que pájaros são esses que tanto cantam? São louros? Eles são de acá ou são migratórios? No, son de acá. Son de acá. En este tiempo vienen acá a la montaña a anidar y en invierno bajan a la pampa, a las plantaciones de girasol, plantadíos que hay en Buenos Aires. Todos viven allá en invierno y vienen De volta acá. primavera, verano para acá. Algunos ya se quedan porque los inviernos no son tan crudos como eran antes. Um laurel. E todo isso lo plantaram los Dewey? Todos los Dewey plantaram. Esto es para las comidas. Esto estaba caído. Laurel. Folha de louro, para quem gosta de uma feijoada no Brasil. Antigamente as luminárias eram iluminadas com pedra de carburo, que eles dizem. E aí se mesclava com água. Iam goteando pequenas gotinhas. E assim mantinha a luz de noite no armazém dos Dewey. Con esto lavaban la ropa y en algunos casos se bañaban también ahí adentro. Que eles vendiam por catálogos e tardavam 4 meses para vir. O trem vinha até Neuquén capital e de Neuquén capital ele vinha tudo à base de mula até aqui em Chosmalal. Lo que ahora es Neuquén Capital, antes no había nada. Pero se chamava Neuquén na cidade. No, esto es Neuquén. Esto era Neuquén? Esto es Neuquén. Ah, já era confluência. Ya era Confluencia. O catálogo de roupas demorava 4 meses para chegar. Onde se lavava a roupa e se espremia. E aqui eram os lavadores porque os banheiros eram muito longe e fazia muito frio aqui. Chegava a nevar, então fazia xixi aqui e aqui se lavava o rosto. Foi fundada por General Olascuagua, que foi da campanha do deserto. Ele era mendocino, então ele deixou de herança as acequias, que são bem comuns em Mendoza. Calçadas um pouco estreitas e as acequias. E aí com o tarrito, como está mostrando aqui, o senhor Héctor, veniam e iam e molhavam. Isso é legal. Que legal. Aqui é o forte que fizeram os soldados, o general Olascuagua, e eles tinham uma visão muito boa do vale. Esse é o rio. Na época o rio tinha um caudal muito maior por causa que fazia muito mais frio e tinha mais degelo na montanha. Então passava o rio e o único ponto para passar para o outro lado era nadando com os cavalos. Eles colocavam os cavalos nesse ponto que o rio se estreitava um pouco mais. Passavam nadando, pegava pelo rabo do cavalo, por cima, e o cavalo sabia, ou as mulas sabiam que tinham que correr. Eu tinha uma visão daqueles buracos de lá, eles atiravam com escopetas quem tentava passar, e assim protegiam a cidade.
E a cidade foi feita para garantir território argentino e não ficar pro Chile, que a gente tá bem perto da fronteira. Neuquino, não? Ou Alto Neuquén. E a ruta que esperamos fazer, deixa eu colocar aqui, sair daqui, onde a gente está, nessa chácara, cortar, Andacolo, Huinguanco, Las Ovejas, Babarco e até o vulcão do Mujo, nas Águas Calientes. E daqui a gente veio, né, da Ruta 40, Barrancas, deu toda essa volta. Nacional da Ruta 40. Estamos justo na metade. Na metade da Ruta 40. Ela se estende desde La Quiaca, na fronteira com a Bolívia, até Cabo Virgens, no Estreito de Magalhães. E a gente está na metade. Acabei de carregar gasolina aqui no bidão aqui atrás, agora vamos voltar lá pra casa e amanhã a gente vai seguir viagem. Boa noite! Hoje vamos partir para o Norte Neuquino. Estou aqui com meu amigo Brian, gente finíssima. E já com a moto preparada. Vamos rodar. Agora esse senhor Isidro, tá difícil achar a casa dele. Aí eu vou levar, agora só falta confirmar. Se a casa dele é por aqui, ou se ele tá aqui, né? Tô trancado.